sombria aparece e o acorda. Ela diz para ele se tornar forte o suficiente para ser digno de seu poder. Lee Yi não está animado com isso. Ele começa a pensar em como se livrar da presença, mas isso só faz a entidade ficar mais irritada. Ela está farta de sua fraqueza. O Sombra Monarch ergue Lee Yi no ar e o joga direto em um portal, avisando-o de que se ele não alcançar o nível D em 3 dias, será apagado completamente. Lee Yi não consegue entender porque acaba em alguma caverna, em vez de em uma cama de hospital confortável. Logo, ele percebe a verdade. Ele foi teleportado para um ninho de insetos no outro mundo para treinamento. Honestamente, ele não pode deixar de se perguntar por que a vida é sempre tão cruel com ele. Seus pais morreram em um acidente enquanto trabalhavam para uma corporação. Em vez de receber uma compensação, ele foi forçado a quitar as dívidas deles. Sem opções, ele aceitou o emprego mais perigoso possível, trabalhando como minerador no outro mundo. Assim que começa a se acostumar com essa vida, tudo desmorona novamente. Durante uma missão, monstros humanoides aparecem e massacram a maioria dos mineradores. Quando os monstros explodem seu caminhão, Lee Yi nota algo importante. Eles têm medo de fogo. Usando essa fraqueza, ele ajuda os mineradores restantes a escaparem. Eles recuam para uma caverna de armazenamento e começam a queimar óleo para bloquear a entrada. A empresa é contatada e uma equipe de resgate promete chegar em 2 horas. Mas o pesadelo não para. As baterias em seus trajes de proteção começam a acabar. Mineradores mais fortes se unem e roubam baterias dos fracos e dos idosos para se salvar. Lee Yi é espancado e deixado para morrer de radiação. Então, outro minerador tenta escapar usando o caminhão. Ele acidentalmente deixa cair uma estátua na parte de trás, apagando o fogo na entrada da caverna. É então que os monstros invadem novamente. Um deles quebra a estátua e agarra Lee Yi, o esfaqueando. Mesmo assim, Lee Yi se recusa a desistir e morde o monstro com suas últimas forças. Nesse momento, o Sombra Monarch selado dentro daquela estátua entra em seu corpo. Com esse poder, Lee Yi facilmente esmaga os monstros um a um. Ele até faz os mineradores covardes sentirem seu próprio remédio, roubando suas baterias e dando-as para aqueles que sobreviveram. Então, ele sai de fora. Usando sua força e agilidade esmagadoras, ele forma uma lâmina de sombra e mata todos os monstros restantes. Mas comparado ao que espera mais profundamente dentro desse ninho de insetos, isso parece nada. No instante seguinte, ele avista um besouro carapaça de escudo. Ele não entende por que reconhece a espécie, mas a sombra responde que compartilhou seu banco de conhecimento com ele. De repente, o besouro avança a toda velocidade. Lee Yi mal consegue recuar e evitar o golpe. Notando um ponto cego em suas costas, ele salta no ar para explorá-lo. Ele tenta atacar, mas seu golpe prova ser inútil. O besouro investe novamente, e desta vez ele bloqueia com sua lâmina forjada de sombra. Ainda assim, ele luta para perfurar sua casca, que é bem dura. A sombra zombeteiramente ri dele, zombando de quão inúteis são seus ataques, reduzidos a nada além de força bruta. Mas enquanto corre em direção ao besouro, ele exige que a sombra o deixe lutar do seu próprio jeito. A sombra o avisa para não vir implorando por ajuda se as coisas piorarem. Ele se choca com o besouro por um tempo, ficando frustrado ao não conseguir encontrar nenhum ponto fraco. O próximo golpe do besouro o joga para trás, seguido de mais zombarias da sombra. Então ele nota algo verde manchado em seu ombro. Olhando para o besouro, ele percebe que é o sangue da criatura. Um sorriso sarcástico cruza seu rosto, pois ele finalmente encontrou o ponto fraco. Despertando seu olho das sombras, ele desafia o besouro a ver quem realmente é o fraco. A sombra reconhece instantaneamente sua habilidade e no momento seguinte, ele destrói a perna do besouro. A sombra o zomba por apenas ter cortado uma perna, mas Lee sabe que isso é suficiente para criar uma abertura e finalizá-lo. Ele precisa de uma arma mais eficiente. À sua vontade, ele molda sua sombra na forma de uma lança e a crava no abdômen do besouro, que é seu ponto fraco. Ele finalmente vence, mas a sombra está insatisfeita, apontando como ele se esgota rapidamente depois de matar apenas um único guardião de armadura. Então, uma súbita onda de poder percorre seu corpo ao encontrar uma joia em sua mão. A sombra explica que é uma pedra de energia, uma que pode ajudar a aumentar seu nível de habilidade. Então ele sente algo, mas não consegue ver. A sombra o incentiva a usar seu olho das sombras, o que apenas o deixa confuso. A sombra explica que para ativar a habilidade, ele deve reunir energia das sombras em seus olhos. Ele canaliza ao nível 1, abre os olhos e avista o próximo inimigo à frente.
diferente, um que lança armas em forma de agulha contra ele. Ele mal consegue desviar, enquanto ainda se pergunta o que são essas criaturas. Um novo ataque vem de trás, forçando-o a se esquivar no último segundo. Os golpes são tão rápidos que ele não consegue nem mesmo rastreá-los corretamente. Frustrado, ele se pergunta se o olho das sombras não está funcionando. A sombra o informa friamente que ele é simplesmente fraco demais para usar a habilidade de forma eficaz. Determinado, ele se esforça mais, reunindo mais energia das sombras em seus olhos. A sombra nota sua surpreendente eficiência em canalizar energia, alcançando um nível que até a intriga. No momento seguinte, Li Yi vê claramente o monstro, um besouro espada Blink, também conhecido como colhedor de cabeças. Ao seu lado, espreita um atirador de agulhas, lançando espinhos venenosos à distância. Mas o verdadeiro problema se revela. É da natureza dos insetos nunca estarem sozinhos. Se ele encontrou um, deve haver mais. A escuridão se espessa, envolvendo o campo de batalha enquanto inúmeras formas começam a se mover ao seu redor. Agora, eles o atacam de todos os lados, enquanto a sombra o elogia por encontrar uma posição que o ajuda a evitar golpes de todas as direções. No instante seguinte, Li Yi explodiu com energia das sombras, lançando muitos dos insetos para longe. Essa energia é, na verdade, a segunda fase do poder das sombras, conforme reconhecido pela sombra. Logo depois, ele recebe uma notificação de que seu olho das sombras alcançou o nível 2, permitindo que ele mate seus inimigos de forma mais eficaz. Enquanto luta contra os insetos, sente como se os movimentos deles tivessem desacelerado, permitindo-lhe desviar de seus ataques rapidamente. Então, ele nota manchas roxas em seus corpos e percebe que esses devem ser seus pontos fracos. A sombra confirma, dizendo que ele pode vê-los por causa de seus olhos das sombras de nível 2. Agora, ele tem uma chance muito melhor de romper suas defesas. Com um rugido, Li Yi avança e ativa sua habilidade de explosão Grande Espinho das Sombras, cravando sua arma no chão sob seus pés. A partir daí, inúmeros espinhos das sombras emergem para cima, transfixando os insetos. Essa habilidade lhe permite cravar suas sombras na terra e, em seguida, eclodir para cima em um ataque mortal. Com isso, ele ganha várias gemas, e seu progresso rumo à classificação D começa oficialmente. No entanto, cada núcleo contribui apenas com 0,7% para seu avanço. Então, ele decide eliminar os restantes também, determinado a acabar com todos em um único golpe, já que ele já encontrou seus pontos fracos. A cada morte, seu progresso em direção ao avanço aumenta. Ele está maravilhado ao ver o quanto um aumento de nível em seus olhos sombrios pode aprimorar suas habilidades. Esse poder está além de suas expectativas. No momento seguinte, outro inseto o ataca, mas ele desvia no último instante, recebendo elogios por sua reação rápida. Li Yi então reconhece seu inimigo como um verme sabre de distorção. Sem hesitar, ele reformula sua sombra em um chicote, amarra o inseto e o puxa em sua direção, desafiando-o a tentar pular novamente. Outro enxame de insetos chega, disparando espinhos venenosos contra ele. Ele avança e, com toda a sua força, transforma sua sombra em vários chicotes, envolvendo cada inseto e despedaçando-os um por um. Observando isso, a sombra nota que Li Yi finalmente está se tornando digno de seu poder. Afinal, o olho da sombra aprimora seu tempo de reação, força e controle sobre as sombras, mas também vem com um preço, já que a habilidade consome uma imensa energia mental. É por isso que a visão de Li Yi começa a ficar embaçada à medida que ele atinge seu limite. Mesmo assim, ele se recusa a parar, alimentado pela vingança. Ele continua matando os insetos, sem falhar, sua mente cheia de pensamentos sobre aqueles que o prejudicaram. Seu progresso avança com cada morte, enquanto o tempo restante diminui a uma taxa alarmante. Em pé em meio a pilhas de cadáveres de insetos, ele avança com determinação implacável, prometendo colocar todos aqueles que o prejudicaram de joelhos pela honra de seus pais. Seu progresso agora atinge 94% em direção à promoção ao nível D, mas apenas 2 minutos permanecem. Enquanto isso, a sombra percebe que o ódio de Li Yi pelos humanos está, na verdade, trabalhando a seu favor, nutrindo sua energia sombria. Ele o incita a se apressar, lembrando-o de que o tempo está se esgotando. Com apenas 7 segundos restantes, Li Yi finalmente empurra seu progresso de avanço para 97%.
A sombra percebe o que ele pretende fazer: liberar toda a sua energia sombria restante em uma aposta desesperada para completar a promoção. Mais corajoso do que nunca, Li Yi aposta tudo o que tem, desencadeando uma explosão violenta de energia sombria que se espalha, explodindo em direção aos insetos circundantes, bem na hora em que o cronômetro chega ao fim, com uma explosão devastadora de energia sombria que destrói cada inseto em sua proximidade. Li Yi finalmente alcança seu avanço. Seu progresso atinge 100% e ele finalmente alcança o nível D. A sombra, tanto divertida quanto orgulhosa, lhe concede o título zombeteiro de Pequeno D. Exausto, Li Yi nota uma arma caída a uma curta distância. A sombra explica que esse ninho foi usado por seu povo como um campo de treinamento para iniciantes. Então a arma deve ser uma adaga de nível D, de acordo com o sistema de classificação humana. Mas quando Li Yi vê o tamanho da lâmina, ele ri. Não parece uma adaga de jeito nenhum. Para ele, é uma enorme espada longa. Ele comenta que o povo das sombras deve ter sido gigante para considerar algo tão grande de uma simples adaga. A sombra lhe lembra que seus poderes sombrios não precisam de nenhuma arma, mas Li Yi, teimoso como sempre, se recusa a concordar. Com um sorriso sarcástico, ele puxa várias adagas de suas sombras, claramente pretendendo contar tanto com suas habilidades quanto com armas. A sombra fica curiosa para saber se Li Yi pode realmente usar a arma de alguma forma adequada. Li Yi confirma que não está planejando usá-la porque pretende vendê-la. Então os dois seguem em direção ao hall de registro para esse fim. Durante sua avaliação, Li Yi fica chocado ao descobrir que ainda é considerado nível E. A recepcionista explica que nenhuma flutuação de energia foi detectada nele, mesmo que suas estatísticas físicas sejam impressionantes. Ela acrescenta quase de forma zombeteira que sua profissão menor lhe confere apenas um aumento de 15% no nível E. Ao sair, Shadow explica que isso acontece porque a energia Shadow não pode ser detectada pelos métodos humanos. Lee pondera sobre isso. Enquanto lhe dá uma vantagem, também dificulta a venda de equipamentos de forma legítima. Sem outra escolha, ele vai ao mercado negro para vender a arma. Shadow, divertido, particularmente gosta da palavra negro, afirmando que a descreve perfeitamente. O cheiro de Lee é tão forte devido à mineração que as pessoas ao redor imediatamente o reconhecem como um minerador. Observando a arma, Shadow zombeteia da absurdidade dos humanos, fazendo graça de como eles chamam algo de divino simplesmente porque tem joias incrustadas. Então, um mercador arrogante zomba de Li Yi, dizendo-lhe para sair porque um minerador não tem o direito de manchar suas armas. Li Yi, sem se incomodar, lembra calmamente que essa não é a maneira de tratar um cliente, mas o homem arrogante apenas ri mais alto, claramente convencido de que alguém como Li Yi nunca poderia pagar por nada em sua loja. Em seguida, com uma revelação chamativa, ele mostra sua arma e exige que o garoto traga seu avaliador para saber o valor de sua grande espada. Mas o mercador se vira para Joe, que está no nível D avançado, enquanto sua namorada reclama sobre seu motivo para trazê-la a um lugar tão obscuro quanto aquele. O mercador se enche de elogios, na esperança de que ele traga algo bom. Joel oferece uma espada que ele vai vender para comprar um carro para sua namorada. O mercador a confere e confirma que é uma espada Wind Howl, que pode aumentar o poder de ataque do usuário. É até mesmo mais alta do que para alguém no nível D. Nesse momento, Li Yi se volta para Su Wing, que é sua ex, e o deixou porque ele não tinha mais dinheiro e milhões para pagar suas dívidas. Agora, Joe pergunta se ela conhece nosso garoto. Ela dá uma desculpa, dizendo que ele deve ser seu fã. Joey, no entanto, não gosta que alguém como nosso cara chame sua namorada tão casualmente, enquanto reclama sobre o nível inferior do lugar. Com isso, ele ativa a espada Wind Howl e avança em direção a ele, pedindo que se afaste com suas coisas. Quando ele desferiu um golpe, atira em Li Yi, mas a grande espada do nosso garoto a despedaça no processo. Nosso garoto comenta que está lidando com lixo. Sua namorada reclama sobre como ele alegou ter essa espada que pode cortar ferro e vale uma fortuna. Furioso, ele avança em Lee com o punho pronto para atingir seu rosto. Nosso garoto esquiva do soco sem nenhum problema.
Determinado, Joe tenta novamente, lançando múltiplos socos e chutes sem pausa. Por outro lado, Lee Yi não tem dificuldade em desviar desses ataques, que são até mais lentos que os insetos em seu ninho. Joe, no entanto, fica aflito por não conseguir desferir um único soco adequado quando Lee Yi não é nada além de um minerador. Fazendo um estalo, nosso garoto agarra seus braços enquanto Joe ameaça mandá-lo de volta para as minas onde pertence. Com os olhos brilhando, Lee Yi zomba de volta que, como um bom cão, ele deveria rastejar de volta à superfície. Com isso, ele derruba Joe, levantando a preocupação de sua namorada. Então, nosso garoto lança outra provocação a ele, irritando ainda mais Joe, que avança novamente, mas é parado abruptamente quando alguém entra na loja. Esse homem corpulento, Wang, é o verdadeiro proprietário da loja. Ele dá respeito a Joe como um cliente habitual, mas lembra que brigar em sua loja é proibido. Sua namorada intervém para defendê-lo, culpando Lee Yi por quebrar a espada de Joe, o que chama a atenção de Wang, especialmente porque a espada de Joe foi claramente quebrada pela força da arma de Lee Yi. Nosso garoto argumenta que não deveria importar, já que Joe foi quem o atacou primeiro. Wang se volta para Joe em busca de confirmação. À medida que as coisas avançam, Wang sorri maliciosamente, percebendo que a espada de Lee Yi não é uma arma comum. Ele trama para roubá-la. Ju ficará com o item e Wong ficará com o dinheiro. Fingindo agir como um mediador, Wong pede para inspecionar a espada. Lee Yi a entrega sem hesitação, mas assim que Wong a agarra, fica surpreso. A espada pesa mais de 100 libras, mas nosso garoto a segura como se não pesasse nada. Isso por si só faz Wong suspeitar que Lee Yi pode ser mais avançado do que parece. Decidindo testar mais a fundo, Wong questiona como um mero minerador poderia ter em mãos um item como aquele. Lee Yi o lembra de que no mercado negro, nem a origem dos itens nem a identidade do vendedor devem ser questionadas. Wong opta por deixar passar, mas nosso garoto sente o questionamento e comenta casualmente que a encontrou durante a mineração. Ele sorri ao saber que Lee Yi é apenas um minerador, então desvaloriza a da espada dizendo que custou apenas algumas centenas, já que não possui atributos. Por outro lado, a espada de Ju valeria 2 milhões se não tivesse sido quebrada. Então, ele tenta enganar Lee Yi, alegando que precisa pagar a Ju 2 milhões pela espada quebrada e cobrirá as despesas restantes ele mesmo. Ele se vira para Ju em busca de confirmação, e Ju concorda feliz. No entanto, sua namorada se preocupa com o carro, já que alguém como Lee Yi nunca poderia pagar 2 milhões. Ele a consola dizendo que vender seus órgãos poderia compensar a dívida. No entanto, nosso garoto entende a estratégia deles. Estão se preparando para brigar, mas Lee Yi também se prepara com sua sombra ao declarar que são eles que entrarão em apuros. Todos os capangas na sala saltam em cima de nosso garoto, prontos para esmagá-lo. Enquanto isso, Wong diz a Ju para ir à casa de chá e esperar até que a briga acabe, o que Ju aceita. Mas antes que ele consiga dar um passo, um capanga já é arremessado contra a parede. Wong avisa seus homens para terem cuidado para não danificar sua mercadoria, pois não poderiam pagá-la. No momento seguinte, eles ficam chocados ao ver nosso garoto derrotando facilmente cada capanga. Isso faz Ju pensar que Lee Yi se tornou mais forte por trabalhar nas minas. Então, Lee Yi desafia aquele pedaço de lixo que está rangendo os dentes. Sua namorada não acredita na habilidade de combate de Lee Yi, enquanto Ju admite que sua força é suficiente para derrotar humanos comuns, mas insiste que nunca teria chance contra alguém do nível dele, um nível D. Com isso, ele avança em direção a ele, mas antes que possa tocar Lee Yi, é lançado para longe por um único tapa. Ju fica furioso após ser estapeado e reclama como uma criança. Ele afirma que vai matá-lo e manda um ataque vermelho intenso, que Lee Yi bloqueia facilmente com sua sombra. Ju fica confuso ao ver isso. Parece que Lee Yi tem uma parede invencível. Nesse momento, Lee Yi está pronto para lhe dar uma lição, o que faz Ju se encolher de medo. Sua namorada se recusa a acreditar que ele poderia ser derrotado por um mero minerador. Sem perder tempo, Lee Yi forma uma teia de aranha de sombra ao redor deles. Ju, tremendo, percebe que Lee Yi deve ser pelo menos um rank C ou B, mas nosso garoto diz casualmente que é apenas um minerador rank E, o que esse lixo se recusa a acreditar. Quando Lee Yi está prestes a atingi-lo, Ju, apressado, solta que é membro da gangue Pantera Negra, advertindo que prejudicá-lo trará o irmão Pantera sobre sua cabeça. Nosso garoto pondera sobre isso e confirma se a gangue está envolvida
lida com agiotagem. Ju admite desesperadamente que sim, o que resulta em um soco forte que o faz voar, tossindo sangue. Lee declara seu ódio por todos os agiotas. Naquele momento, Wong o embosca com uma espada, mas Lee o empurra de volta com pura força. Ju, apavorado, decide ceder. Ele oferece 100 mil Wen para ser solto. Li Yi o ridiculariza, perguntando se esse é todo o seu valor. Ele aumenta para 500 mil e finalmente se fixa em 1 milhão se for libertado. Mas nosso garoto tem outra ideia. Como Joe é tão fã de cobrar altos juros, ele decide dar-lhe vários tapas como forma de juros. Desesperado, Joe pega seu cartão de crédito e oferece 5 milhões, tudo o que tem. Pelo olhar do cartão VIP do NG Group, ele imediatamente entende que Joe é uma das pessoas que força dinheiro de pessoas como ele. Então, decide manter Joe vivo por um tempo para atrair peixes maiores. Ele deixa Joe ir, enquanto declara que a gangue do Pantera Negra já tirou milhões dele, então aceitar esse dinheiro é apenas seu direito. Subin está preocupada com Joe, mas ela está mais focada na humilhação que suas palavras lhe causaram ao dizer que Lee Yi era apenas um menor. Ela expressa sua confusão sobre como Lee Yi se tornou tão poderoso. Enfurecido, Joe canaliza sua humilhação, dando um tapa nela com força. Em sua mente, a vingança contra Lee Yi se torna certa, já que seu dinheiro não é algo que qualquer um pode simplesmente tirar. Ele liga para seu superior, Irmão Pantera, distorcendo a verdade ao afirmar que Lee Yi não apenas roubou a espada que ele planejava oferecer ao Pantera, mas também jurou eliminar a gangue do Pantera Negra. Em seguida, pede a Joe para enviar todas as informações que tem sobre Lee Yi. Nesse momento, um de seus subordinados pergunta sobre o plano em relação às pessoas, já que eles já recuperaram os itens que vieram buscar. Ele mata friamente e casualmente cada uma das pessoas lá, exclamando que agora não há mais pessoas. Finalmente, ele atribui a responsabilidade de lidar com Lee Yi, vivo ou morto, ao seu segundo em comando. Nosso garoto, em busca de trabalho, dirige-se à Guilda dos Avançados para conseguir um emprego. Assim que revela que é um rank e em busca de uma tarefa, todos os aventureiros ao seu redor começam a zombar dele por ser da classe mais baixa, já que geralmente a guilda não se dá ao trabalho de oferecer empregos para a classe E. A recepcionista, educadamente, lhe diz que precisa esperar na entrada, bem ao lado da pilha de lixo. Se alguma parte precisar de alguém como ele, virão lá para encontrá-lo. Isso, claro, provoca mais uma rodada de risadas e comentários zombeteiros dos outros, comparando-o à pilha de lixo que lhe disseram para esperar. Ignorando as zombarias, ele se mantém focado em conseguir uma tarefa, já que os 5 milhões que ganhou ainda foram direto para o empréstimo que precisa pagar. De repente, todo o salão da guilda fica pesado com a intensa pressão de uma aura de alto nível. Vem de um avançado, um rank A. Uma garota sussurra ondas através da multidão, questionando por que alguém como ela está aqui. Ativando seu olho das sombras, Lee Yi percebe algo que os outros não conseguem. Ela não carrega nenhuma intenção de matar, e seu olhar mostra principalmente o ar delicado de uma jovem rica. Seu companheiro anuncia que eles estão indo para o abismo das bestas para uma tarefa de rank D e precisam de um minerador de rank D para o propósito. No momento em que as palavras saem de sua boca, a pressão da aura dela faz todos recuarem de medo. Todos, exceto nosso garoto, que permanece totalmente impassível. Ele rapidamente percebe que é o único que ainda está de pé. A própria garota nota o quão pouco afetado ele está por sua aura de rank B. A recepcionista, tentando agradá-la, apressadamente oferece mostrar uma lista de avançados de rank D disponíveis, mas ela abana a cabeça e aponta para Lee Yi. A recepcionista gagueja, protestando que ele ainda não se registrou e que isso seria contra o protocolo, mas a garota simplesmente declara que ela faz as regras e escolhe Lee Yi pessoalmente. Saindo com eles em seu encalço, a recepcionista atônita fica sem palavras, nunca tendo visto ela escolher alguém pessoalmente antes. Dentro da masmorra, seguindo Shin, Lee Yi encontra sua equipe. É um grupo bem equilibrado, avançado, com a classe bardo usando sua flauta para atrair monstros, enquanto os outros lutadores de linha de frente causam dano rapidamente. Essa coordenação dá aos guerreiros aberturas claras, permitindo que eles abatam os minotauros de forma eficiente. Skin lidera confiantemente da frente como um B-Rank. Por fora parece que tudo está correndo bem, mas os sentidos aguçados de Lee Yi percebem que algo está errado, pois há mais minotauros à espreita, tornando essa tarefa muito mais perigosa do que um simples nível D-Rank. Ele se pergunta por que os outros não conseguem vê-los.
Shadow explica que é por causa de seu olho das sombras, que aumenta sua percepção sensorial muito além dos humanos comuns. Lee Yi considera Qin. Sendo um B-Rank, ela deve ter sentido a mesma presença, e ele supõe que ela está deliberadamente escondendo isso. Nesse momento, o companheiro de Qin a lembra que o cristal de luz estelar está abaixo deles. Qin então pede para Lee Yi acompanhá-la. Sentindo a aura sinistra irradiando dela, ele assume que ela não se importa com a vida de um minerador ou mesmo com seus próprios companheiros. Ela apenas confia em seu poder para lidar com qualquer ameaça que aguarde abaixo. No momento seguinte, ambos pulam e aterrissam diante de um bruto minotauro de nível D. Ela avança, desembainhando sua espada, e Lee Yi se prepara para assistir como um B-Rank luta contra tal besta. Mas então, para seu choque, ela recua atrás dele e ordena que ele lide com isso em vez dela. Ele se vira para ela, lembrando-a de que ele é apenas um minerador, mas ela implora novamente, empurrando-o para a frente. Ele repete firmemente que ela é a B-Rank, enquanto ele é apenas um minerador E-Rank. Ele não quer lutar, pois está recebendo apenas um salário menor, e arriscar sua vida por isso é sem sentido. Então ela promete pagar 1 milhão, e ele concorda em fazê-lo pelo dinheiro. Ele ativa sua aura das sombras e forja uma lâmina em sua mão. No momento seguinte, ele está diante de vários minotauros de nível D. Ele bloqueia um dos ataques deles enquanto 2 outros avançam em direção a Qin, mas ele está determinado a protegê-la pelo dinheiro. Para sua surpresa, ela imediatamente ativa seu poder, que explode nas costas do monstro. Quando um minotauro salta para atacá-la de cima, Lee Yi balança sua grande espada e o afasta. Ele pergunta se o monstro odeia seu rosto, o que a faz chorar ao declarar que as bestas são de sua responsabilidade. Lee Yi corta os minotauros com precisão surpreendente, permitindo a Qin um breve suspiro de alívio ao pensar que finalmente está a salvo. Mas ela está errada. Outro minotauro ataca ela por trás. Ela questiona o comportamento destemido da criatura, mas Lee Yi está perplexo com ela. Ela claramente tem o poder de lutar contra essas criaturas, mas treme de medo delas. O golpe do minotauro atinge sua pulseira, liberando um poderoso escudo vermelho que repele a besta. No entanto, a pulseira se quebra no processo. Ao ver isso, Lee Yi reconhece imediatamente como um amuleto protetor e conclui que ela deve ser do tipo não combate, um avançado, o que ela confirma. Ela então pede que ele mantenha isso em segredo, e ele concorda sob a condição de que ela lhe pague a mais. Mesmo assim, ele expressa sua curiosidade sobre por que os minotauros estão atacando apenas ela. Para encontrar a resposta, ele ativa seu olho das sombras e nota uma figura a certa distância, alguém controlando os minotauros com uma flauta. Ele não pôde perceber a presença antes devido à aura suprimida do inimigo. Qin pede ajuda e ele ataca outra criatura, mas isso se torna um ciclo sem fim à medida que mais aparecem após cada uma ser derrotada. As habilidades de efeito em área dele estão fora de questão por causa da proximidade de Qin. Ele começa a se preocupar que será exaurido até a morte a esse ritmo. Então, ele pausa, pensa com clareza e percebe que seu verdadeiro inimigo está atrás de Qin. Ele decide usá-la como isca enquanto forja correntes de sombra sob seus pés. Ele avisa Qin para ficar alerta em caso de uma emboscada, especialmente porque seu amuleto de proteção está quebrado e ela não pode lutar. Enquanto isso, ele amarra os pés do minotauro com correntes de sombra. Tina se preocupa porque ele revelou tanto de seu segredo, sem perceber que ela é a isca. O inimigo cai na armadilha e aparece atrás dela, certo de que ela está indefesa. Ele levanta sua espada, dizendo a ela para culpar seu pai pelo seu fim antes que o golpe seja desferido. Lee Yi a salva. Ele então revela que o culpado pelos minotauros está controlando-os com ondas infrassônicas através de sua flauta. Qin fica chocado ao ver Ludian, seu colega de equipe, parado ali. Ludian sorri, zombando de como foi enganado por um mero menor, mas declara que isso não é o fim. Ele ativa seu poder, extraindo energia de todos os minotauros ao seu redor. O ar se espessa com sua aura, enquanto se prepara para revelar sua verdadeira força. Observando atentamente, Lee Yi conclui que Ludian deve ser de categoria C, enquanto Qin rapidamente entende sua estratégia para aumentar seu poder. No momento seguinte, a lava irrompe sob seus pés. Ele percebe que Ludian está evoluindo para um minotauro de lava de categoria C. Nervosamente, pensa em como o poder trapaceiro de Ludian os torna muito inferiores ao seu novo inimigo. Logo, o minotauro de lava de categoria C, totalmente evoluído, está diante deles e imediatamente ataca. Sem escolha,
Li, e forma um escudo de sombra ao seu redor. Mas a força destrutiva da besta é muito esmagadora, despedaçando o escudo instantaneamente. Ele entende que os dois juntos não têm chance contra um monstro assim. Oiá nota as marcas de queimadura em seu corpo, mas ele responde sem nada. Sem alternativa, ele agarra a mão dela e a puxa para correr com ele e deter o Minotauro. Ele o amarra com cordas de sombra, embora saiba que não pode restringi-lo por muito tempo. Assim que chegam a uma distância mais segura, ele a exorta a se afastar o máximo possível da masmorra. Preocupação pisca nos olhos dela, mas ele diz que deve ficar para trás para ganhar tempo para ela. Ela ainda hesita, mas ele a consola, garantindo que voltará. Afinal, ele ainda precisa coletar seu 1 milhão. Finalmente, ela se dirige para a entrada. Nesse momento, Ludian, agora em forma de Minotauro, os procura. Ele chama, exigindo saber a localização de Shin. Furioso, ele se volta para Li E. Nosso garoto desvia do ataque enquanto o provoca para continuar adivinhando. Ele atinge a canela de Ludian, apenas para perceber com choque que não há um arranhão. Seu corpo parece uma rocha sólida. Ludian responde de maneira zombeteira, dizendo que uma lâmina não pode cortá-lo, pois ele realmente se tornou pedra, enquanto tenta desferir um golpe devastador. A mente de Li corre, concluindo que derrotá-lo cercado por lava é quase impossível. Ele imediatamente corre, atraindo Ludian, visando fazê-lo entrar em terreno aberto. Ludian continua zombando dele por estar correndo, mas Li se mantém focado em encontrar seu ponto fraco. Ativando seu olho de sombra de categoria C, ele examina Ludian cuidadosamente. A figura monstruosa ataca, novamente, determinada a matá-lo primeiro antes de ir atrás de Shin. Essa agressão imprudente dá a Li a abertura para finalmente detectar o ponto fraco. Ele se lança atrás de Ludian, mas Ludian prova ser astuto o suficiente para antecipar seu movimento. Fluxos de lava irrompem, cobrindo o ponto vulnerável. Com uma risada cruel, Ludian o desafia, ostentando que sabe exatamente o que Li está pensando. Antes de acertá-lo com uma força fundida, exausto, Li sente o peso esmagador do verdadeiro poder de um C-Rank. Ludan avança, determinado a acabar com ele. Li firma sua lâmina, esperando pela oportunidade certa. Ludan o ridiculariza por não fugir como antes, certo de que essa luta é inútil. Mas Li continua atacando com golpes incansáveis, embora cada corte pareça inútil contra o corpo rochoso da criatura. Ludan desferiu seus ataques contra ele, mas aquele momento de arrogância abre uma chance estreita. Li salta para o ar, mirando diretamente no ponto fraco. Ele explode violentamente com uma onda esmagadora que irrompe do ponto protegido. Sua energia sombria vacila contra os escaldantes 2000 graus Celsius, forçando-o a recuar. Ele aterrissa pesadamente, admitindo internamente a astúcia de seu oponente. Ludan reconhece que Li encontrou a fraqueza, mas o provoca ainda mais, dizendo que é inalcançável sob aquele inferno. Então, com um tom cruel, exige a localização de Shin. Li responde friamente, deixando claro que nunca confiará em alguém que traiu seu próprio mestre por dinheiro e fama. Ao ouvir essas palavras, Ludan fica furioso, avançando sobre ele com fúria. Seu oponente ataca incansavelmente enquanto nosso garoto desvia de cada golpe, seu corpo se movendo por puro instinto. Aproveitando uma abertura, ele transforma sua sombra em uma corrente armada e a lança em direção a Ludan. O inimigo reconhece instantaneamente a mudança. Li não está mais apenas se defendendo, ele está indo para o ataque. Sem hesitar, Li transforma a corrente em uma dardo de corda, chicoteando diretamente para o ponto fraco de Ludan. Mas o calor escaldante derrete sua sombra no ar, provocando risadas zombeteiras de Ludan. O monstro avança novamente, dizendo-lhe para desistir. Li cerra os dentes, percebendo que está consumindo energia sombria demais. Suas reservas estão se esgotando, levando com elas suas chances de sobrevivência. Por um breve momento, ele considera invocar Entropic para obter ajuda. O pensamento o gela. Ele se recusa, preferindo enfrentar a morte em seus próprios termos do que entregar seu corpo àquela entidade. Concentrando toda a sua vontade, ele salta para o ar mais uma vez, seus olhos fixos no ponto fraco. O calor opressivo ameaça esmagá-lo. As chamas da barreira de lava queimam contra sua pele, mas ele se recusa a parar. A promessa da vitória, os pontos de experiência esperando além desta luta, o impulsionam para frente. Então ele perfura, cravando sua lança forjada em sombras no ponto fraco de Ludan. O C-Rank expele um grito de dor, seu rugido ecoando pela masmorra. Mas assim que sua saúde despenca para zero, o modo Berserker de Ludan se ativa, seu corpo brilha com energia violenta, suas estatísticas disparando.
Ele arremessa Li Yi de volta com uma força monstruosa. Li Yi colide com o chão, atordoado e confuso com a repentina mudança nos eventos. Os olhos ardentes de Ludan se fixam nele, fúria queimando, enquanto xinga o minerador por se atrever a feri-lo. E então, Li Yi sente o calor sufocante irradiando de seu inimigo, crescendo mais quente, mais forte, mais mortal. Ludan declara sem emoções que este é seu fim. No momento seguinte, nosso garoto fica petrificado ao sentir uma energia muito maior se elevando de seu próprio corpo. A resposta vem de Entropic, que informa que essa energia sempre residiu dentro dele, mas agora está temperada pelo calor alto de sua façanha para derrubar Ludan. Isso forja uma nova forma de energia sombria. Ele percebe que essa habilidade despertada de aprimoramento sombrio lhe concede poder de cura, embora apenas em um nível inicial por enquanto. Ludan também percebe não apenas que nosso garoto está se curando, mas também a aura sinistra irradiando dele. Ele imediatamente ataca Li Yi sem dar a ele uma chance de se recuperar. Li Yi desvia em alta velocidade. Ludan fica chocado ao vê-lo se movendo rápido o suficiente para acompanhar sua velocidade tripla, fazendo-o duvidar se esse garoto é realmente apenas um Hankie. Furioso, ele inundou a área com lava para impedir que ele escapasse, determinado a queimá-lo até as cinzas. Ludan pressiona seu ataque, mas Li Yi continua parado, impassível, sem perceber que a melhora sombria formou uma camada protetora ao seu redor, protegendo-o do calor. Ele está satisfeito com a habilidade de nível iniciante que despertou, embora se pergunte que tipo de milagres uma versão avançada dessa habilidade poderia trazer. Então, com uma calma desafiadora, ele provoca Ludan, dizendo que seu calor é muito baixo. Ludan fica chocado com a cena. Sacando sua espada, nosso garoto declara que é sua vez de acabar com isso. Com um rugido, seu inimigo também avança em sua direção, mas desta vez Li Yi tem a vantagem. Sua habilidade de melhora sombria aumenta suas estatísticas gerais em 200%. Agora, sua espada consegue perfurar e cortar o corpo rochoso de seu inimigo, que está furioso após perder o braço. Ele ataca Li Yi novamente, mas dessa vez nosso garoto está pronto, segurando lâminas em ambas as mãos. Ele não consegue acreditar que sua habilidade de melhora sombria lhe dá poder suficiente para causar até mesmo dano à distância. Ele envia outro corte em direção a Ludan, danificando seu corpo, mas a lava dá a Ludan uma vantagem, permitindo que ele regenere seus membros perdidos. Ouvindo novamente suas bragadas sobre regeneração infinita, Li Yi aponta que sua energia está diminuindo. Erguendo sua arma, Ludan o desafia a continuar atacando. Cumprindo a provocação, Li Yi corta seus membros repetidamente, cada vez deixando-o regenerar. Mas no último momento, Ludan percebe que algo está errado com sua regeneração. Li Yi diz a ele para se render, pois ele já está em seu limite. Enfrentando a morte, Ludan tenta convencê-lo, dizendo que não há ressentimentos entre eles e que não precisa matá-lo. Li Yi concorda, mas acrescenta que foi encarregado de uma missão para proteger Qin por 1 milhão. Ouvindo isso, Ludan decide atraí-lo com uma oferta de 5 milhões assim que retornarem à cidade. Nosso garoto finge cair na armadilha, sabendo que é uma chance para Ludan vir com apoio e tentar matá-lo. Ludan insiste que não é um traidor, mas Li Yi o lembra de que ele é e deve ser entregue a Qin Xiaoshang, e pai de Qin, por ter como alvo sua filha. Sem mencionar que Li Yi será grandemente recompensado não apenas por salvá-la, mas também por entregar esse culpado a ele. Ouvindo isso, Ludan decide preferir a morte à catividade, sabendo que isso também colocaria em risco sua família. Ele declara que Li Yi não deve culpá-lo pelo que vai acontecer em seguida, enquanto ergue um fragmento em sua mão. Entropic reconhece o fragmento como sendo do portal do outro mundo e informa imediatamente a Li Yi que, se Ludan destruí-lo, o abismo perderá sua entrada para o mundo exterior, e todos dentro ficarão presos para sempre. Ludan o acusa de não deixar escolha a não ser agir. Com um movimento rápido, Li Yi agarra o fragmento de sua mão e no momento seguinte o ataca furiosamente para matá-lo. Ludan cai no chão, deixando um núcleo de energia em seu rastro. Com esse núcleo, Li Yi atualiza seu olho sombrio, que agora é elevado ao olho sombrio supremo. O chão treme subitamente, e Tropic informa a ele que o abismo está desmoronando. Sem o suporte da energia do Minotauro, todos correm em segurança para a saída e respiram aliviados após escaparem. Jin lhe oferece um lugar na facção de seu pai, garantindo que suas habilidades serão altamente apreciadas. Li Yi declara claramente que não está interessado. Ao se juntar a qualquer facção, ele também pede a ela que mantenha seu poder em segredo. Ela concorda, entregando-lhe sua recompensa de 1 milhão. Decidindo ganhar mais dinheiro, ele oferece sua espada na Longman 3rd Street.
Ela a inspeciona e observa que, embora não carregue nenhum atributo de energia especial, o material é de alta qualidade. Ela concorda em levá-la para avaliação e promete lhe dar um preço justo por isso. Ele lhe entrega a espada com alegria e se despede, já planejando vender seus itens futuros a ela também, a julgar pelo conhecimento que ela tem sobre armas. Ainda assim, ele nutre uma pequena dúvida de que ela possa ser como Joe, mas por ora, ele está contente com os 1 milhão que ganhou. Mais tarde, em casa, ele retira o fragmento que roubou de Ludan e pergunta a Entropic se ele realmente é importante. Entropic o assegura que reunir fragmentos suficientes o ajudará a alcançar o rank S. Observando o fragmento, Li Yi pondera sobre a oferta. Sem que ele saiba, Entropic já está pensando sobre o reaparecimento do portal para o outro mundo, o que significa que seus inimigos podem ainda estar ativos. Ele sabe que Li Yi é a chave porque um dia eles terão que lutar contra criaturas que não podem ser compreendidas pela mente humana. Entropic considera dizer a ele agora, mas rejeita a ideia, decidindo que é mais importante que Li Yi primeiro se torne forte o suficiente. Mais tarde, nosso garoto vai à zona de Rift de Rank I, que faz parte do grupo NG. Este Rift está atualmente selado devido a um acidente de mineração. Ele nota os guardas, um de Rank B e 3 de Rank C, parados em frente ao Rift. Ele não acredita que o NG contrataria guardas tão avançados apenas para vigiar um Rift de Rank E. Com seu poder atual, ele sabe que lutar contra esses guardas está fora de seu alcance. Entropic fica curioso sobre a situação, perguntando-se por que existe uma proteção tão pesada em torno de um Rift de baixo nível. Li Yi revela que este lugar esconde a verdade sobre a morte de seus pais. Ele se lembra da vez em que foi ao grupo NG em busca de respostas. Em vez da verdade, eles apenas lhe ofereceram mais dinheiro como compensação. Ele não pegou porque o que queria era a verdade. O gerente ainda tentou forçá-lo, declarando que seus pais haviam morrido em um acidente no campo. Mas Li Yi lembrou a eles que seus pais eram evoluidores de Rank C. Eles não podiam simplesmente morrer em um acidente ordinário. Ele exigiu que o deixassem entrar para verificar, insistindo que eles poderiam ainda estar vivos. O grupo NG o lembrou que a zona de Rift é imprevisível e perigosa, mesmo para os de Rank C. Ele protestou novamente, argumentando que mesmo que haja monstros, eles não podem ser mais fortes que o Rank E. Um dos capangas estava prestes a golpeá-lo, acusando-o de querer apenas mais dinheiro quando o presidente do grupo NG, Ning Donggao, chegou e parou a violência. O presidente ofereceu a Li Yi 200 mil como compensação, dizendo que isso o ajudaria. Mas Li Yi recusou o dinheiro. Ele só queria a verdade. Naquele momento, o presidente prometeu investigar a questão, e Li Yi acreditou nele. O que ele não sabe é que em breve será preso em trabalhos forçados como pagamento pela dívida de seus pais. Entropic comenta que isso é igual em todo lugar. Sem força, todas as criaturas podem fazer é se submeter. Ele diz a Li Yi para reunir mais fragmentos em vez de perder tempo, atraindo-o com a ideia de que, uma vez que ele seja forte o suficiente, a Meinazinutá, verdade será dele. Múltiplos pensamentos giram na mente de Li Yi, seu status como Rank I, que não lhe dá vantagem para formar um grupo, e sua dúvida sobre as intenções de Entropic. Sua sombra promete torná-lo Rank S, mas Li Yi não acredita muito nisso. Entropic explode com ele, mandando-o calar a boca, dizendo que vê seu potencial. Essa é a única razão pela qual ele se preocupa em treiná-lo. Lee lembra casualmente que ele não disse nada, sem perceber que Tropic pode ler seus pensamentos. Irritado, ele o chama de ameaça. Nesse momento, um convite de missão aparece diante dele. Depois de ver o convite, ele se dirige ao setor químico, que é uma zona de fenda de classificação D. O gerente reclama de sua chegada tardia, e ele se desculpa dizendo que estava longe. No momento seguinte, ele reconhece um rosto familiar, Tio Hao, que imediatamente o reconhece e fica contente em vê-lo após 5 anos. Enquanto isso, os outros lutadores evoluídos de classificação C não estão felizes, resmungando sobre a espera por um minerador. O gerente explica que a missão envolve minerar algo que eles não querem que os avançados façam. Um dos lutadores, impaciente, pede um briefing sobre a missão. O cliente os encarregou de entrar na fenda e extrair 60 kg de cristal frio. Ao ver a situação, nosso garoto calcula que contratar 3 lutadores avançados de classificação C apenas para uma fenda de classificação D é suspeito, sem mencionar que nenhum deles parece particularmente amigável. Ele também sente outra presença de classificação C perto do portão, provavelmente Haze, um mercenário. Enquanto isso,
Blood Panther está olhando para seu telefone, seus olhos reluzindo com sede de sangue, enquanto imagina caçar cada um deles, incluindo nosso garoto. Depois de um tempo, eles entram na fenda. Tio Hal pergunta sobre seu traje de proteção, e ele responde que não precisa de um, já que é um avançado. Ao ouvir isso, um dos evoluídos sorri com desprezo, zombando dele por ser um rei do lixo, destacando-se apenas entre os mineradores. Tio Hal o avisa para não cair na provocação, e ele garante que não fará nada. À medida que avançam, ele percebe algo estranho porque a vegetação parece deliberadamente arranjada por mãos humanas. Não só isso, ele também sente um grande perigo à espreita nas proximidades. Ele pode sentir uma energia poderosa, inconfundivelmente de Blood Panther, que não consegue mais se conter. Olhando ao redor, ele percebe que o mercenário próximo deve ter sentido isso também. Ele se pergunta se o mercenário está se escondendo para observá-los ou se há algo mais acontecendo. Os lutadores arrogantes o instigam a se mover mais rápido, e ele concorda. No entanto, nosso garoto planeja usar o ambiente a seu favor e investigar. Ele diz a Tio Hal para segurá-lo firme e avança a uma velocidade incrível, surpreendendo os lutadores. Um deles tenta detê-lo, mas outro o restringe, alertando que ele enfrentará o perigo sozinho caso contrário. Enquanto isso, Blood Panther observa os lutadores evoluídos, pensando em como eles poderiam ser facilmente manipulados. Um lutador sente algo perigoso, mas seu líder o consola, afirmando que a missão é apenas de classificação D, facilmente resolvível. Outro lutador se lembra de uma sensação de estar sendo vigiado e percebe a aura sinistra crescente. Antes que o líder possa argumentar com eles, Blood Panther aparece, silenciosamente atrás de um dos lutadores e o captura. Ambos recuam em choque, reconhecendo imediatamente a ameaça. Eles imploram para ele falar, mas Blood Panther mata seu camarada a sangue frio, vendo-os como meras inconveniências na gangue negra. Provocado, um dos irmãos restantes avança em sua direção, ignorando os protestos dos outros. Seu corpo é instantaneamente preso pelos fios de Blood Panther e ele é morto imediatamente. Zombado por seu inimigo impiedoso, essa ameaça louca diz ao irmão restante para fugir, claramente gostando do olhar assustado em seu rosto. Depois de colocar distância entre si e os irmãos, nosso garoto pede a Tio Hal para descansar um pouco. Tio Hal está confuso com seu ato de abandonar os irmãos. Em vez de responder, Li Yi pergunta se ele ofendeu alguma facção recentemente. Tio Hal responde que ele é apenas um minerador e não fez nada parecido. Li Yi revela que essa missão foi orquestrada para matar todos eles. O Tio Hal fica com medo ao ouvir isso, e nosso personagem o exorta a contar tudo o que sabe. Nesse momento, o restante do irmão intervém, acusando-o de saber tudo, mas não contar nada, o que custou a vida de seu irmão. Levantando-se de seu lugar, Li Yi provoca o irmão, dizendo que revelar o mentor da missão só o tornaria útil. O lutador não entende, e Li Yi aponta para seu pescoço, sinalizando que ele está prestes a morrer. Blood Panther o acha interessante, já que ele previu seus movimentos. Ele não perde tempo e ativa seu poder final, o Olho das Sombras. Ao ver a morte diante de si, o Tio Hal imediatamente implora por suas vidas, insistindo que são apenas menores de idade. Blood Panther admite que nunca cruzou caminhos com eles, mas há alguns dias, em um estado de embriaguez, deixou escapar que conhece um segredo sobre eles. O Tio Hal promete que nunca o revelará. Ativando seu poder, Blood Panther declara que apenas uma pessoa morta pode guardar um segredo, e então ataca o Tio Hal. Nosso garoto se prepara, a energia fluindo enquanto segura lâminas com as duas mãos. Blood Panther espalha seus fios por toda parte, admitindo que nunca esperou que alguém como Li Yi tivesse habilidade suficiente para derrubar alguém como Joe. Ele se move para atacá-lo, reconhecendo que Li Yi possui a única habilidade capaz de derrotar Joe. Blood Panther ataca nosso garoto, mas Li Yi ativou seu aprimoramento das sombras. Ele desvia sem esforço, tornando o ataque inútil porque Blood Panther é poderoso demais para que ele possa bloquear diretamente. Blood Panther ataca novamente, fazendo Li Yi voar. Desesperado, Li Yi diz ao Tio Hal para ficar afastado, percebendo que precisa mudar de tática, já que ataques de curto alcance o colocam em desvantagem contra seu inimigo. Blood Panther declara que ambos morrerão, o que Li Yi imediatamente discorda. Ele ativa sua sombra final, transformando sua arma em adagas.
As adagas voam em direção a Blood Panther, que as bloqueia com uma provocação. Lee salta ao ar, lâminas levantadas. Blood Panther admite relutantemente que a habilidade de Lee é alta para um menor, mas insiste que, ao quebrar sua espada, Lee ainda é de classificação E. No momento seguinte, o chão se racha sob os pés de Blood Panther, e um mercenário o embosca. A sombra flexível e serpentina de Lee prende Blood Panther, que percebe que sua especialização em combate, corpo a corpo, será sua ruína. Em um piscar de olhos, ele é morto. Ao ver um inimigo de classificação C ser morto, ele fica preocupado porque é mais fraco do que aquele oponente. Sabendo que não tem escolha, ele pega a mão do tio Hal, concentrando-se em sair da área. Blood Panther, no entanto, se recusa a acreditar que eles possam escapar. Um pouco mais longe, ele cuida das feridas do tio Hal, planejando ajudá-lo a escapar à noite. O tio Hal exorta-o a fugir sozinho, insistindo que ele é apenas um fardo neste momento. Então, ele pergunta por que Blood Panther o persegue, pois deve estar ligado a algum segredo. O tio Hal admite em voz baixa que sabe a verdade por trás das mortes de seus pais, o que desencadeia inadvertidamente sua energia sombria. Desesperado para saber toda a verdade, ele pressiona o tio Hal. O tio Hal começa a explicar que não tinha certeza no início, mas a perseguição de Blood Panther confirma suas suspeitas de que algo está errado com Quishi Hal. Seu pai também havia revelado antes de morrer que esse homem deve ter conduzido experimentos perigosos na área de mineração. O acidente ocorreu alguns dias depois, resultando na morte de seus pais, e Quishi Hal os acusou de roubar minério. Ele está furioso por ninguém ter lhe contado isso antes. Tio Hal admite que não poderia arriscar perder seu emprego, pois tinha uma família para sustentar. Lee o acusa de deixar a verdade escapar, e tio Hal confessa que a pressão de sua culpa o forçou a beber e revelar a verdade, o que acabou levando ao desastre. No momento seguinte, Blood Panther aparece novamente com suas teias mortais, aprisionando tio Hal e aterrorizando Lee. Antes de morrer, tio Hal pede perdão a Lee. Blood Panther, reconhecendo Lee pelos seus pais, declara que o enviará para se juntar a eles na vida após a morte. Um confronto irrompe entre os dois oponentes. Blood Panther, ansioso para derramar o sangue de Lee, ataca, mas Lee o lembra que suas teias de aranha não são invencíveis. Ele saca sua grande espada com sua habilidade Shadow Morph, esperando o momento perfeito. Quando Blood Panther ataca de forma imprudente, Lee estoura as teias, pegando-o de surpresa. Blood Panther percebe seu erro. Exausto, Lee se pergunta se chegou ao seu limite. Blood Panther admite que por um momento estava genuinamente assustado. Sem suas habilidades de classe E, teria sido derrotado. Ele prende Lee novamente com suas teias de aranha e o desafia a matá-lo. Quando Lee o encara, Blood Panther o zomba, dizendo que está o matando com os olhos. Ver a determinação no olhar de Lee excita Blood Panther, e ele decide provocá-lo ainda mais. Ele revela sombriamente que Hu estava certo sobre os experimentos, mas seus pais não morreram em um acidente. Eles morreram de suas próprias mãos. O rosto de Lee congela em choque. Blood Panther acrescenta casualmente que o pai de Lee tinha a mesma expressão quando desmembrou sua mãe em pedaços, rindo da lembrança com uma alegria psicótica. Lee arde em raiva, seu poder aumentando em um instante. As teias de aranha ao redor de seu corpo queimam. Ele se funde com sua sombra, levantando-se de seu lugar totalmente resoluto a matar Blood Panther. Tropic observa a situação e percebe que sua previsão se confirma. Lee pode canalizar ódio para alimentar a energia das sombras que corre em suas veias. O sistema imediatamente o informa que a ativação de sua energia das sombras cria uma onda massiva e detecta sua energia interna antes de começar as correções. O ajuste de nível é concluído com sucesso, elevando-o ao nível C com aprimoramento de sombra. Com isso, uma nova habilidade desperta dentro dele, Shadow Jaunt, que permite que seu corpo deslize para qualquer sombra e emerja de qualquer outra. Sombra conectada. Seu oponente nota que suas feridas desapareceram completamente e se pergunta se ele possui habilidades de cura. Blood Panther explica com satisfação que a presa se torna mais interessante quando luta na beira da morte, e então libera sua energia em direção a ele. Lee responde questionando quem é a verdadeira presa entre as sombras antes de aparecer atrás de Blood Panther usando sua nova habilidade. Esse movimento repentino choca seu inimigo, que não consegue compreender como sua força aumentou tão dramaticamente em tão pouco tempo. Blood Panther reconhece estar impressionado com sua velocidade, mas imediatamente se vira, declarando que tal velocidade ainda é insuficiente para matá-lo.
De cima, Li Yi ativa Shadow Morph, Flying Dagger Swarm, e lança o ataque para baixo enquanto sugere que seu oponente tente lidar com essa técnica. Seu inimigo responde com confiança que desviar dessas jogadas não representa desafio para alguém do seu calibre. Ele então ativa Shadow Jaunt, Lightning Thunderstorm, que lhe permite se teletransportar usando Shadow Jaunt em uma arma arremessada. Ele questiona se Blood Panther pode lidar com essa nova abordagem enquanto fecha a distância para um ataque direto. Blood Panther repete seu desprezo anterior, afirmando que essas facas fracas não conseguem nem penetrar sua defesa. Nosso garoto se retrai e esclarece que romper a defesa nunca foi seu objetivo. Ele explica que não consegue manter a ofensiva e a defensiva simultaneamente, porque a velocidade com que controla seus fios de sangue não consegue acompanhar sua velocidade de reação. Essa fraqueza se mostrará fatal. Blood Panther grita em incredulidade enquanto Li Yi o ataca de várias direções com uma velocidade incrível. Ele acha esse desenvolvimento impossível de aceitar enquanto sangra e colapsa de joelhos, lutando para entender como poderia perder para alguém tão jovem. Nosso garoto se ergue diante de seu oponente derrotado e exige a verdade sobre o acidente de mineração que ocorreu anos atrás. Com uma adaga posicionada acima da cabeça de Blood Panther, o homem ferido começa a revelar informações sobre sua mãe, mas sua paciência se esgota antes que ele consiga terminar. Um golpe rápido da espada de Li Yi corta o braço de Blood Panther, lançando-o pelo ar. Enquanto o homem grita de agonia, ele adverte que sua paciência tem limites e exige respostas. Blood Panther revela que Kui Shi-hao planejou tudo e que seu pai havia descoberto os experimentos secretos de Kui. Temendo a exposição, Kui mandou eliminar ambos os pais e encenar o incidente de mineração como uma encobertura. Essa revelação faz com que os olhos de nosso garoto se widenem, enquanto ele processa a chocante verdade. Blood Panther continua, apontando que agora ele sabe do envolvimento do grupo NG e questiona se esse conhecimento o assusta ou destrói sua determinação, aconselhando-o a libertá-lo. Nosso garoto imediatamente o interrompe e parte, prometendo que nenhum dos responsáveis pelo assassinato de seus pais escapará de sua vingança. Mais tarde, na sede do grupo NG, Li Yi se oculta e observa Kui Shi-hao em silêncio, enquanto um subordinado o acompanha até seu carro. Tropic alerta Li Yi que, apesar de ter avançado para o Rank C, ele deve evitar buscar a morte desnecessariamente, apontando que ele deveria conseguir sentir a presença de um lutador avançado de Rank A nas proximidades. Ele reconhece que sabe sobre Ning Donghao, o presidente do grupo NG e um lutador avançado de Rank A que também viaja no mesmo carro. Ele tranquiliza sua sombra que não agiria de forma tão imprudente a ponto de atacar Kui imediatamente. Lee voa acima da cena, explicando que não pode confiar completamente nas palavras de Blood Panther sem uma investigação mais aprofundada. Ele precisa determinar se essa questão envolvendo seus pais foi uma decisão pessoal de Kui ou se todo o grupo participou da conspiração. Nosso garoto espera que Ning não esteja envolvido, porque independentemente de seu status de Rank A, dívidas de sangue devem ser pagas em sangue. O sistema mostra seu status atual, Rank C, com habilidades incluindo conhecimento sombrio, morfismo sombrio base, olhos sombrio ilimitados, aumento sombrio nível 2 e sombras passageiras. Ele segue o carro enquanto se mantém oculto até finalmente parar. Ele percebe que chegaram ao armazém da gangue Black Panther, o que o faz questionar o que traz Kui aqui no meio da noite. Dentro do armazém, Black Panther instrui seus subordinados a cuidarem de tudo com cautela, já que todos os itens consistem em equipamentos experimentais. Enquanto os trabalhadores movem o equipamento, Kui pergunta sobre o status do velho minerador Hai Wu. Seu associado reporta que Blood Panther desapareceu e que o portal de outro mundo que ele usou para a infiltração também sumiu, tornando impossível confirmar se ele continua vivo ou morto. Kui exige uma explicação para essa confusão, apontando que Blood Panther tinha status de Rank C. Seu subordinado sugere que Blood Panther provavelmente subestimou seu inimigo. Observando que 4 lutadores avançados de classe C morreram durante este incidente, Wade ordena que movam o equipamento rapidamente para evitar complicações devido a atrasos, enfatizando que o experimento chegou a um estágio crítico onde absolutamente nenhum erro pode ocorrer. Pantera Negra pergunta se o dinheiro já foi preparado conforme solicitado, o que ele confirma. Nosso amigo permanece escondido atrás de uma caixa, ouvindo toda essa conversa e pensando com raiva que Kui Shi-hao realmente armou tudo.
Sua fúria começa a aumentar, mas de repente Pantera Negra percebe algo incomum e questiona quem pode estar se escondendo nas proximidades. Lee, e rapidamente se move de seu local de esconderijo, enquanto a caixa atrás dele pega fogo. Pantera Negra se pergunta o que aconteceu. Pode ter sido sua imaginação, embora ele claramente tenha sentido uma onda de intenção assassina momentos antes. Ele se oculta atrás de outra pilha de caixas, percebendo quão perto chegou da descoberta e reconhecendo que sua força de classe C ainda está aquém do que ele precisa. Enquanto isso, na empresa do grupo Shin, pertencente a Qin Shaoshang, presidente da terceira rua de Longmen, Li Yi está do lado de fora do prédio. Shadow questiona por que ele veio aqui logo pela manhã em vez de procurar por missões disponíveis. Li Yi explica que precisa encontrar o terceiro fragmento e determinar o verdadeiro valor da arma. Uma recepcionista se aproxima dele educadamente, oferecendo sua ajuda. Li Yi informa que procura por Xin Xin, e ela responde perguntando se ele marcou um horário. Atrás deles, um casal passa, e a garota lança um olhar para Li Yi antes de se aproximar dele com desdém. Ela comenta que um pobre minerador como ele não pode simplesmente entrar aqui quando quiser, e o critica por falar diretamente o nome da jovem senhorita mais velha. Li Yi a reconhece como Su Cheng. Seu acompanhante, Qin, comenta com ela que esse pobre diabo está fedendo o ar e se pergunta por que ninguém o expulsou ainda. Sua atitude arrogante irrita Li Yi, que questiona se isso representa a hospitalidade da terceira rua. A garota retruca que hospitalidade se aplica a convidados, não a pobres como ele, acrescentando que ele não tem as qualidades para servir como o cão de estimação da família dos serventes deles. Lee se pergunta se todos os membros da família Shin se comportam de forma tão arrogante e decide que não parece haver mais sentido em contatar Xin Xin. Ele anuncia sua intenção de sair, mas ela bloqueia seu caminho, declarando que ele não pode simplesmente partir. O homem ordena a seus guardas que o